Se alguém tivesse parado, Luara naquela estrada de terra e perguntado o que ela estava sentindo, ela não saberia responder. Não porque não sentia nada, mas porque sentia tudo ao mesmo tempo. O silêncio que carregava por dentro pesava mais do que a pequena bolsa em seu ombro. Cada passo parecia ecoar anos de palavras engolidas, de olhares desviados, de presenças ignoradas dentro da própria casa. E aí, galera do canal, vocês estão bem demais? Eu tô tranquilo. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual sua cidade. Seu comentário é muito importante. Vamos lá. Luara nunca foi o tipo de pessoa que chama a atenção. Desde criança, aprendeu a se encolher, a ocupar pouco espaço, a falar apenas quando perguntavam. E mesmo quando perguntavam, quase nunca esperavam a resposta. Cresceu ouvindo conversas que não a incluíam, decisões que não passavam por ela, risadas que morriam quando entrava no cômodo. Naquela família, amor nunca foi dito em voz alta. E quando era, nunca era para ela. A mãe sempre ocupada demais. O pai sempre cansado demais. Os irmãos sempre importantes demais. Luara ficou sendo apenas o que sobrava. Não era maltratada, não apanhava, não passava fome. Mas também não era vista. E isso com o tempo dói mais do que qualquer grito. Ela se lembrava bem da primeira vez que percebeu isso. Devia ter uns 8 anos. Voltou da escola com um desenho na mão, todo torto, colorido demais, feliz demais. Procurou alguém para mostrar. A mãe estava na cozinha, mexendo uma panela. Nem virou o rosto. Depois tentou o pai que assistia televisão. Apenas murmurou algo, sem tirar os olhos da tela. O desenho acabou dobrado dentro do caderno, esquecido. Desde então, Luara aprendeu a guardar tudo para si. Os anos passaram e ela cresceu daquele jeito. Quietinha, responsável, sempre ajudando no que podia. Lavava, cozinhava, limpava, cuidava do que ninguém queria cuidar. Nunca reclamava, nunca pedia, nunca questionava. Até o dia em que decidiu sair. Não houve briga, não houve grito, não houve despedida. Apenas uma frase jogada no ar, como se não tivesse peso algum. Você já está grande, Luara. Precisa seguir seu caminho. Ela assentiu. Sempre assentia. Arrumou poucas roupas. Colocou numa bolsa simples e saiu sem olhar para trás. Não porque não sentia nada, mas porque já tinha aprendido que olhar para trás nunca trazia resposta alguma. Caminhou por horas. O sol já estava alto quando avistou a cerca de uma fazenda. Não sabia exatamente o que procurava. Talvez água, talvez trabalho, talvez apenas um lugar onde pudesse respirar sem se sentir invisível. O portão estava encostado. Ela empurrou devagar, como quem pede licença até para existir. O cheiro de terra molhada e capim cortado tomou conta do ar. Ao longe ouviu passos. Bernardo apareceu vindo do galpão. Usava chapéu, camisa simples, botas gastas pelo trabalho. Não parecia apressado nem desconfiado. Apenas parou ao vê-la ali, parada, segurando a bolsa com as 2 mãos. "Bom dia!" ele falou com a voz firme, mas sem dureza. "Bom dia!" respondeu Luara quase num sussurro. Ela pensou em explicar tudo de uma vez, mas as palavras não vieram. Nunca vinham rápido. Sempre precisavam ser puxadas de dentro. "Você está bem?" perguntou ele, percebendo o jeito dela. Só estou procurando trabalho. Se tiver alguma coisa. Qualquer coisa." Bernardo observou aquela moça magra, o olhar cansado demais para alguém tão jovem. Não havia pedido exagerado ali. Só necessidade. "Tem café. E depois a gente conversa. Trabalhar sempre tem." Ela não respondeu. Apenas assentiu como sempre fazia. Naquela manhã, Luara não sabia, mas sua vida tinha acabado de mudar. Não de repente, não como nos contos, mas do jeito mais real possível, devagar, quase sem perceber. Bernardo mostrou a casa simples da fazenda, apresentou os espaços, explicou o básico. Não fez perguntas demais. Não invadiu. Apenas ofereceu o que tinha. Um prato de comida. Um lugar para ficar. Um trabalho honesto. Com o passar dos dias, Luara foi se acostumando. Acordava cedo, ajudava na cozinha, organizava a casa, aprendia sobre a rotina da fazenda. Bernardo respeitava o silêncio dela, mas nunca a tratava como se não estivesse ali. Olhava nos olhos quando falava.
Esperava a resposta. Isso para ela já era algo completamente novo. Certa tarde, enquanto estendia roupas no varal, ele se aproximou. Você fala pouco, mas trabalha bastante. Luara sorriu de canto sem saber o que dizer. Sempre foi assim? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Sempre. Bernardo não insistiu. Apenas disse que ali ela não precisava se esconder. Ela não entendeu aquilo de imediato. Mas aquelas palavras ficaram guardadas. Pela primeira vez na vida, alguém não pedia que ela fosse menos. Apenas que fosse. E aquilo mexeu com algo que Luara nem sabia que ainda existia dentro dela. Os dias na fazenda começaram a ganhar um ritmo próprio, diferente de tudo o que Luara já tinha vivido. O silêncio ali não era pesado como o da casa onde cresceu. Era um silêncio vivo, cheio de sons pequenos que antes ela nunca tinha parado para notar. O vento passando pelas árvores, o canto distante de um passarinho, o barulho da terra sendo revirada no começo da manhã. Bernardo acordava cedo, sempre cedo. Luara percebia isso mesmo sem vê-lo. O som da porta, os passos firmes no quintal, o motor do trator ligado ainda com o céu meio escuro. Ela passou a acordar no mesmo horário, não por obrigação, mas porque o corpo parecia entender que ali existia uma rotina que fazia sentido. No começo falavam pouco, não porque não havia assunto, mas porque Luara ainda estava aprendendo a existir sem pedir desculpa por isso. Bernardo não pressionava. Às vezes comentava algo simples, sobre o tempo, sobre o trabalho do dia, sobre uma vaca que tinha dado trabalho na noite anterior. Ela ouvia com atenção, respondia com frases curtas, mas verdadeiras. Com o passar das semanas, Bernardo começou a perceber coisas que ninguém nunca tinha percebido nela. O cuidado com que arrumava a mesa, o jeito delicado de mexer nas plantas do quintal, a atenção aos detalhes que quase ninguém valorizava. Um fim de tarde, enquanto o sol descia devagar, ele parou ao lado dela na varanda. Você já pensou em ficar por aqui por mais tempo? Luara sentiu o coração apertar. Aquela pergunta simples carregava algo que ela não conhecia. Bem, escolha, eu não quero incomodar. Você não incomoda. Aqui ninguém incomoda. Ela abaixou o olhar. Aquilo ainda parecia estranho demais para aceitar. Bernardo se apoiou na coluna da varanda, olhando o horizonte. Sabe, essa fazenda sempre foi muito silenciosa. Não no sentido ruim, mas faltava vida dentro da casa. Desde que você chegou parece diferente. Luara sentiu o rosto esquentar. Nunca alguém tinha dito que a presença dela mudava algo. Eu só faço o que precisa ser feito. E faz bem. Mas não é só isso. Ele não explicou. E ela não perguntou. Algumas coisas não precisam ser ditas para serem sentidas. À noite, Luara demorou a dormir. Deitada na cama simples, olhava para o teto pensando na palavra ficar. Nunca tinha ficado em lugar nenhum por escolha. Sempre era empurrada, sempre era tolerada, nunca convidada. Ali era diferente. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. Bernardo começou a chamá-la para acompanhar algumas tarefas fora da casa. Explicava com paciência. Perguntava se ela estava entendendo. Esperava a resposta. Isso fazia toda a diferença. Um dia, enquanto caminhavam pela cerca, Bernardo comentou que tinha comprado aquela fazenda com muito esforço. Falou do pai, do trabalho duro, das perdas que enfrentou ao longo da vida. Não contou tudo, mas o suficiente para Luara entender que aquele homem também carregava silêncios. Você sempre foi sozinho aqui? Ela perguntou, quase sem perceber que tinha falado. Bernardo sorriu de leve. Nem sempre, mas aprendi a ser. Ela assentiu. Entendia bem demais o que aquilo significava. Com o tempo, a conversa foi ficando mais natural. Luara começou a rir em alguns momentos, algo raro antes. Um riso tímido, mas verdadeiro. Bernardo percebia. Não comentava, mas guardava aquilo como quem guarda algo precioso. Certa noite, sentaram-se à mesa depois do jantar. A luz era fraca, o ambiente simples. Bernardo quebrou o silêncio. Luara, você nunca fala da sua família. Ela sentiu o corpo travar por um instante. Pensou em fugir da pergunta, como sempre fazia. Mas ali parecia diferente. Não tem muito o que dizer. Mesmo assim, ela respirou fundo. Nunca me faltou comida, nem casa, mas sempre faltou lugar. Bernardo ficou em silêncio.
Não por falta de resposta, mas por respeito. Aqui você tem lugar, ele disse, sem exagero, sem promessa vazia. Ela sentiu os olhos marejarem. Não chorou. Ainda não sabia como, mas algo dentro dela começou a se soltar. Naquela noite, antes de dormir, Luara percebeu que pela primeira vez não se sentia apenas abrigada, se sentia acolhida. Isso assustava quase tanto quanto confortava, porque quando alguém que viveu invisível começa a ser visto, o medo de perder aquilo é tão grande quanto a alegria de finalmente encontrar. E Luara ainda não sabia, mas o que estava nascendo ali não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais silencioso, mais perigoso para quem sempre aprendeu a não sentir demais. Algo que mudaria os dois. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, quase imperceptível para quem olha de fora, mas enorme para Luara. Algo dentro dela começava a se reorganizar. Não era felicidade escancarada, nem esperança exagerada. Era uma sensação nova, delicada, como quando alguém pisa em terreno firme depois de muito tempo andando no escuro. Ela já não se sentia um peso naquela casa. Ainda tinha o hábito de andar devagar, de falar baixo, de observar antes de agir, mas agora fazia isso sem o medo constante de atrapalhar. Bernardo nunca reclamava, nunca levantava a voz, nunca a fazia sentir que estava ocupando espaço demais. Certa manhã, enquanto preparava o café, Luara percebeu que Bernardo a observava da porta. Não era um olhar invasivo, nem curioso demais. Era atento, presente. Dormiu bem? Ele perguntou. Dormiu. Ela respondeu quase de imediato, algo que não acontecia antes. Bernardo sorriu de leve, satisfeito com aquela pequena mudança. Hoje vou precisar de ajuda no celeiro. Se você quiser ir. Se eu atrapalhar, você não atrapalha. Ela respirou fundo e assentiu. Pela primeira vez, não sentiu vontade de pedir desculpa por existir. No celeiro, Bernardo explicou com calma o que precisava ser feito. Luara ouvia atentamente, fazia perguntas quando algo não ficava claro. Aquilo também era novo. Perguntar sem medo de parecer ignorante. Enquanto trabalhavam, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era compartilhado. Às vezes, Bernardo fazia um comentário simples. Às vezes, Luara respondia com algo curto, mas sincero. Aos poucos, as frases foram ficando mais longas. Você sempre trabalhou assim? Ela perguntou, observando o jeito cuidadoso dele com os animais. Desde cedo, aprendi que a gente cuida do que fica nas nossas mãos. Ela guardou aquela frase. Parecia falar mais do que apenas do trabalho. No fim da tarde, sentaram-se um pouco afastados, descansando. O sol já começava a baixar, pintando tudo de laranja. Bernardo quebrou o silêncio. Você já pensou em estudar alguma coisa? Aprender algo que goste? Luara franziu a testa, confusa. Nunca pensei nisso. Por quê? Ela demorou a responder. Procurava palavras que nunca tinha precisado usar. Nunca achei que isso fosse para mim. Bernardo olhou para ela com atenção. Por que não seria? Luara deu de ombros. Sempre achei que algumas pessoas nascem para sonhar e outras para apenas seguir. Ele ficou alguns segundos em silêncio, escolhendo bem o que diria. Eu não acredito muito nisso. Ela o encarou surpresa. Acho que todo mundo sonha. Só que alguns aprendem a esconder. Aquela frase a atingiu em cheio. Era como se alguém tivesse colocado em palavras algo que ela nunca conseguiu explicar. Naquela noite, Luara demorou ainda mais para dormir. Não por inquietação, mas porque pensamentos novos surgiam. Pensamentos que antes ela nem permitia existir. Como seria ter vontade própria? Como seria desejar algo para além do dia seguinte? Com o passar das semanas, Bernardo passou a confiar nela em pequenas decisões. Perguntava o que ela achava. Pedia opinião. Isso parecia simples, mas para Luara era quase assustador. Sempre viveu obedecendo, nunca escolhendo. Um dia, enquanto organizavam algumas coisas na casa, Bernardo comentou que precisaria ir à cidade no dia seguinte. Se quiser ir comigo, pode ajudar a escolher algumas coisas. E também sair um pouco daqui. Luara hesitou. Nunca gostei muito da cidade, mas pode ser diferente dessa vez. Ela aceitou, mas por confiança nele do que por vontade própria. Na cidade, tudo parecia grande demais, barulhento demais. Luara andava próxima de Bernardo, observando as pessoas, as vitrines, os movimentos.
Sentia-se deslocada, mas menos do que imaginava. Em uma pequena loja, enquanto Bernardo conversava com o vendedor, Luara se afastou alguns passos. Observava um vestido simples, pendurado em um canto. Nada chamativo. Apenas bonito. Bernardo percebeu o olhar dela. Gostou. Ela se assustou por um instante. É bonito, mas não é para mim. Por que não? Ela deu de ombros. Não tenho onde usar. Bernardo pensou por um momento. Tem sim, aqui, na sua vida. Ela ficou sem resposta. Sentiu o coração acelerar de um jeito estranho. Não compraram o vestido. Não era sobre isso. Era sobre algo maior. Sobre alguém, pela primeira vez, imaginar um futuro onde ela existia. No caminho de volta, o silêncio entre eles estava diferente. Carregado de algo que nenhum dos dois ainda sabia nomear. Ao chegarem na fazenda, o céu já escurecia. Bernardo desceu do carro e ficou parado por alguns segundos antes de falar. Luara, eu não sei exatamente como dizer isso, mas fico feliz que você esteja aqui. Ela o olhou surpresa. Eu também. As palavras saíram baixas, mas firmes. E naquele instante, ambos sentiram que algo tinha cruzado uma linha invisível. Não era ainda amor declarado. Era algo mais sutil, mais profundo. Um reconhecimento. Mas junto com aquela aproximação, algo começou a incomodar Luara. Um medo antigo, bem conhecido. Toda vez que algo bom surgia, algo vinha depois para tirar. E sem que ela soubesse, esse algo já estava se aproximando. O medo que começou a incomodar Luara não tinha nome, mas tinha forma. Era o mesmo aperto no peito que sentia quando criança, toda vez que algo parecia bom demais para durar. Ela tentou ignorar, dizendo a si mesma que agora era diferente, que ali ninguém a tratava como sobra. Ainda assim, o corpo não esquecia tão fácil. Nos dias seguintes, ela ficou mais quieta. Bernardo percebeu. Não perguntou de imediato. Observava, esperava o tempo certo. Numa tarde nublada, enquanto Luara varria o quintal, um carro desconhecido parou em frente à fazenda. O som do motor quebrou a rotina tranquila. Ela levantou o olhar, sentindo o coração acelerar sem saber por quê. Do carro desceu uma mulher. Bem vestida, postura firme e olhar direto. Luara não a conhecia, mas algo naquele jeito despertou um desconforto imediato. Bernardo saiu de dentro de casa e parou ao ver a visitante. Boa tarde, Helena. Então é aqui que você se escondeu esse tempo todo, respondeu ela, olhando em volta. Luara sentiu que não deveria estar ali, mas também não conseguiu se afastar. Ficou parada, segurando o cabo da vassoura, tentando parecer invisível outra vez. Helena olhou para Luara. E quem é ela? Bernardo hesitou por um instante. Um instante pequeno, mas Luara percebeu. Ela mora aqui. Me ajuda com a casa e com a fazenda. Helena arqueou levemente a sobrancelha. Entendo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Diferente de todos os outros silêncios que Luara já tinha vivido ali. Helena explicou que precisava conversar com Bernardo. Algo sobre documentos antigos, terras da família, assuntos mal resolvidos. Falava com segurança, como quem sempre teve certeza de que seria ouvida. Enquanto isso, Luara sentia o chão se mover sob seus pés. Não era ciúme ainda. Era algo mais profundo. Aquela sensação antiga de ser temporária, de estar ocupando um lugar que não era seu. Quando os dois entraram na casa para conversar, Luara ficou do lado de fora. Tentou continuar varrendo, mas as mãos tremiam. Cada palavra que não ouvia parecia pesar. Depois de um tempo, Helena saiu. Passou por Luara sem dizer nada, apenas lançou um olhar rápido, avaliador. Em seguida, entrou no carro e foi embora, levantando poeira pela estrada. Bernardo saiu logo depois. Parou ao lado de Luara. Você está bem? Ela assentiu automaticamente. Mas ele percebeu que não. Quer conversar? Luara demorou a responder. O medo lutava com a vontade de falar. Quem é ela? Bernardo respirou fundo. Alguém do passado. Alguém que ainda acha que tem direito de decidir coisas por mim. Luara engoliu em seco. Ela falou de mim como se eu não estivesse aqui. Bernardo franziu o senho. Desculpa, não. Foi minha intenção te colocar nessa situação. Ela balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa. Eu já estou acostumada. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. Bernardo sentiu o peso delas. Aqui não, Luara.
Aqui você não precisa se acostumar com isso. Ela o encarou, mas o medo ainda estava ali. À noite, Luara quase não comeu. Ficou quieta demais. Bernardo tentou puxar conversa, mas percebeu que ela estava se fechando de novo. Mais tarde, quando a casa já estava em silêncio, Luara se levantou e começou a arrumar suas coisas. Poucas roupas, a bolsa simples. O mesmo gesto de sempre. Ir embora antes de ser deixada. Bernardo acordou com um barulho leve e saiu do quarto. O que você está fazendo? Ela parou sem coragem de encará-lo. Acho melhor eu ir. Antes que isso vire um problema. Problema para quem? Para você, para sua vida, para sua história. Bernardo se aproximou devagar. Luara, ninguém está te mandando embora. Ela respirava rápido, tentando controlar o nó na garganta. Sempre é assim. Quando algo começa a dar certo, aparece alguém para lembrar que eu não pertenço. Bernardo falou com firmeza, mas sem levantar a voz. Você pertence onde escolhe ficar. E eu escolhi que você ficasse. Ela finalmente o encarou. Os olhos marejados, mas sem lágrimas. E se um dia você mudar de ideia? Então eu te digo, mas não vai ser hoje. Nem amanhã. O silêncio se instalou entre eles, carregado de emoção. Luara soltou a bolsa devagar, como se largasse também parte do medo. Mas aquela visita deixou marcas. Não apenas nela. Bernardo também foi afetado. Helena representava decisões